a escola canadense e os estudos de McLuhan. E eu começo falando desta escola canadense e do paradigma midiológico tecnológico. E embaso o início dessa aula nos autores Temer Neri, Silva, Wolff e Hazuki, que depois vocês encontram na bibliografia da aula. O foco de estudo da escola canadense é a reflexão sobre a relação do indivíduo com o ambiente, por meio das tecnologias, mais especificamente da comunicação. A Escola Canadense de Mídia, ou Escola de Toronto, como também é conhecida, tem uma posição centrada nos meios de comunicação e uma relação com a história e a evolução técnica dos meios de comunicação e das tecnologias da comunicação. Isto porque entende que o desenvolvimento de pessoas está ligado ao domínio sobre as tecnologias. São estudados na escola canadense as questões das novas formas de organização e interação, as novas tecnologias que surgem rapidamente, o ciberespaço, o ambiente no qual as tecnologias promovem novas formas de comunicação, também de interagir e criar novos meios de comunicação. São importantes os trabalhos de dois estudiosos. O primeiro, Harold Adams Innes, e também Marshall McLuhan, que é o mais conhecido. Mas eu vou começar por Harold Innes, este da foto, que foi professor de McLuhan, além de ter sido geógrafo e economista político. Nasceu em 1894 e morreu em 1952. Tinha como interesse de estudo os processos políticos e econômicos do seu país. Deste autor, podemos destacar estudos sobre a relação de dominação sofrida pelo Canadá por países como a Inglaterra e os Estados Unidos. Ele também analisa as ameaças que os novos sistemas tecnológicos dos Estados Unidos podiam causar à vida social e cultural do Canadá. Para ele, as tendências causadas pela comunicação podem determinar e estruturar novas formas de organização e interação social. E assim começou a pesquisar com Marshall McLuhan. McLuhan nasceu em 1911 e morreu em 1980. Isso mesmo, aqui, bem recente. Acadêmico canadense, foi um dos autores fundadores dos modernos estudos da mídia. Professor de literatura e diretor do Center for Culture and Technology, da Universidade de Toronto, no Canadá. Se distinguiu pelas análises realizadas sobre os meios de comunicação e principalmente pelos efeitos causados por eles sobre um indivíduo ou sobre toda a sociedade. Para ele, as novas tecnologias criam novas formas de ser e também de pensar dentro de uma determinada organização da sociedade, sendo os meios como extensões do corpo humano e assim aumentando a sua percepção e a sua forma de sentir. O que significa dizer que a invenção e a adoção de uma nova tecnologia causa transformação social, cultural, política em um determinado contexto social e, consequentemente, gera um novo mundo no qual as comunicações causam impacto nas categorias de tempo e de espaço e modificam as relações sociais dentro da própria sociedade. Duas obras principais rendem a McLuhan um importante destaque no debate internacional: Galáxia de Gutenberg e Understanding Media. Ou Extensões do Homem.
lançado em 1964 no Brasil, com o título Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem. Na primeira obra, A Galáxia de Gutenberg, o autor afirma que a invenção da tipografia cria uma nova cultura baseada na escrita e que gerou mudanças nas relações sociais. Se antes o conhecimento era obtido por meio da escuta, privilegiando o sentido da audição, depois da tipografia, a escrita faz com que o conhecimento seja adquirido por conta da visão, sem a necessidade da intermediação humana. McLuhan indica ainda que a interdependência eletrônica recria o mundo em uma aldeia global, que pode ser entendida como uma representação de um mundo interconectado, onde não há distâncias e todos os indivíduos estão juntos e conectados. Assim, ele também fala da aldeia global e estuda os efeitos psicológicos e cognitivos da imprensa sobre os membros da sociedade. É uma referência ao que o mundo se transformou, precisamente como resultado das mutações provocadas pelos meios eletrônicos, como a desterritorialização física e a distância que se torna inexistente pela cobertura televisiva. Muito curioso entender que a maior parte da obra de McLuhan é anterior às primeiras experiências com computadores em rede. Por isso mesmo, a ideia de aldeia global de McLuhan ganha atualmente 2020, novo fôlego e muita força diante das transformações causadas pelo uso da internet e nos força a repensar tudo aquilo que ele disse. Como essa internet cria essa nova cultura tecnológica em um novo ambiente de socialização e interação. Podemos dizer que as ideias de McLuhan, por certo, estão mais presentes e mais vivas do que nunca. McLuhan é um desses autores que a gente diz mesmo que estavam muito à frente do seu tempo, quando escreveram e produziram o que produziram. Quanto à segunda obra, os meios de comunicação como extensões do homem, são importantes 3 aforismos, e eu já explico. Aforismo é uma sentença ou uma máxima, que em poucas palavras consegue explicitar uma ideia. E McLuhan tem 3 aforismos considerados geniais: meios quentes e meios frios, os meios como extensões do homem e o meio é a mensagem. Então vamos ver esses 3 aforismos de McLuhan. Meios quentes e meios frios. Em suas teorizações, sustentou que alguns meios ou algumas mídias, ok? Poderiam ser classificadas como quentes e outras como frias. Meios quentes são as mídias que engajam os sentidos da pessoa em alta intensidade, aqueles que prolongam um único sentido por meio de uma alta definição, ou seja, definição de um dos sentidos, e do máximo de informação em um dos sentidos. A mídia é quente. Quanto maior for o volume de informação, quanto menor ela requerer a intervenção do receptor. Assim, o meio quente é aquele que possui uma expressiva quantidade de informação e que, por conta disso, exige do receptor muita atenção, além do seu apelo para um determinado sentido. Como exemplo, nós podemos dizer a fotografia e o rádio. Aí eu tenho o quê? Visão ou audição. Nisso que McLuhan prevê ser, então, um dos sentidos aguçados. Em paralelo, ele classificou os meios frios, que envolvem todos os sentidos ao mesmo tempo,
mídias de resolução ou intensidade mais baixas, que requer mais interação do espectador. Os meios frios envolvem todos os sentidos, mas possuem menor informação e baixa definição. A mídia é fria quando deixa lacunas de sentido no conteúdo transmitido, como a televisão, por exemplo. A diferença entre meios quentes e frios está na maneira pelas quais são percebidas as mensagens que esses meios veiculam. A exposição aos meios frios esfria e torna mais racional e menos emocional o indivíduo ou um grupo social. A exposição aos meios quentes esquenta e torna mais emocional o indivíduo ou a sociedade. O meio frio é aquele que requer do receptor a utilização de vários sentidos, ao mesmo tempo, o que tende a diminuir o tempo de compreensão e atenção da palavra e da mensagem. E eu queria dar um exemplo aqui, que para mim talvez faça com que isso fique mais claro para vocês, que é, por exemplo, a transmissão de um jogo de futebol pelo rádio ou pela televisão. Então é nesta relação, quando você ouve, né? Quando você tem a transmissão de um jogo de futebol pelo rádio, onde você só tem um sentido, que é a audição, isso precisa ser absolutamente aguçado, porque todos os outros sentidos, obviamente, precisam partir da sua imaginação. Com a televisão, não. A televisão, tudo isso já vem pronto. Então, é sobre isso que McLuhan explica sobre meios quentes ou meios frios. Ok? Aí ele também nos traz uma outra ideia genial, que é o meio como uma extensão do homem. Cada meio diferente é uma extensão de sentidos, que afeta o indivíduo e a sociedade de maneiras distintas. O meio é o prolongamento de um sentido humano, ampliando a sua capacidade de percepção. Cada ferramenta ou técnica permite que o corpo humano estenda as suas capacidades. O instrumento é a extensão da mão, como um martelo, por exemplo. A roda seria a extensão das habilidades do pé. A roupa é a extensão da pele. Os meios eletrônicos são a extensão do sistema nervoso. O papel, ou como aqui eu coloco a imagem do livro, é a extensão do olhar, como também é a fotografia. Assim, a invenção da escrita teria permitido a criação dos impérios, como a máquina a vapor possibilitou a expansão capitalista e a eletricidade possibilitou a aldeia global. Ele também criou um outro termo genial, que é o meio é a mensagem. E esse deve ser o aforismo mais famoso de McLuhan, o aparente paradoxo de que o meio é a mensagem. É um bom ponto de partida para compreender o universo digital. Mas a frase curta, o meio é a mensagem, não é nada simples. Ela carrega vários sentidos. O primeiro é a noção de que, independentemente do conteúdo ou mensagem explícitas, um meio tem seus efeitos peculiares na percepção das pessoas, constituindo-se em uma mensagem em si mesmo. Vejam bem que o meio coloca em oposição o sentido de canal. O meio é mais do que canal, porque tem o poder de modificar a mensagem. Mensagem mais canal é uma mensagem. Mensagem mais meio é uma mensagem modificada. Em resumo, o meio é a mensagem, diz que um determinado meio condiciona a mensagem a ser transmitida. Isso ocorre porque cada meio de comunicação se utiliza de uma forma, de um modo de passar o conteúdo e o seu significado. Isto é, nós trabalhamos também com a ideia de linguagem, quando pensamos no meio como mensagem.
McLuhan foi comparado a Newton, a Darwin, a Freud, a Einstein, e propõe-se a fazer em relação aos meios de comunicação o que Pasteur fez em relação às bactérias. Ou seja, entender como eles se articulam no processo básico de construção de uma sociedade, que para ele é basicamente um processo de comunicação. Analisa os meios de comunicação a partir de sua ligação com as transformações antropológicas e simbólicas, atribuindo ao desenvolvimento tecnológico a função de motor do desenvolvimento social. McLuhan entende que os meios de comunicação, ou seja, tudo aquilo que cria vínculo entre dois ou mais indivíduos, seja a fala, as moedas, as roupas, os meios de transporte, determinam o meio ambiente, ou espaço social em que o homem vive. O desenvolvimento de cada um dos meios de comunicação exerce um tipo de influência decisiva na ação social do indivíduo e na própria estruturação social, transformando o modo do homem entender a si mesmo. O ambiente criado pelo homem, condicionado pela tecnologia que ele domina, é a sua segunda natureza. Para McLuhan, os efeitos estruturam a relação espaço-tempo, o que acaba por estruturar também a maneira como o homem organiza o seu raciocínio e a sua vida. Dessa forma, as transformações tecnológicas passam a ser geradoras de implicações políticas e ideológicas. A escola canadense faz uma releitura da história da humanidade a partir dos impactos produzidos pela tecnologia da percepção do mundo e as consequências destas mudanças na organização social. Outro ponto importante nesses estudos é a importância do caráter subliminar dos efeitos dos meios de comunicação. Culturas inteiras podem ser modificadas ou controladas pela implantação de novos meios de comunicação. McLuhan entende que o mesmo conteúdo transmitido por meios diferentes terá efeitos sociais diferentes. Os efeitos de um determinado meio de comunicação são inseparáveis do próprio meio. Portanto, controlar os meios mediante o controle do conteúdo é uma ilusão. Ele fala bem isso no seu livro Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem. Então, para saber um pouco mais dessa ideia, é muito importante ler esse livro, Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem. A ênfase dessa análise está no impacto irresistível da mídia sobre os homens e nas mudanças ocasionadas em uma sociedade mediante a existência de um modo de comunicação determinado. Em função disso, esse autor desloca os estudos de comunicação da questão do conteúdo das mensagens para os estudo dos meios. Isso é fundamental, porque em aulas anteriores gravadas aqui nesse canal, vocês viram que existem escolas que determinam os seus estudos exatamente no conteúdo. McLuhan, é claro que McLuhan também estudava conteúdo, mas, na verdade, o foco para ele não estava no conteúdo, o foco para ele estava em estudar o meio. Nessa perspectiva, acaba intervendo a maneira de olhar a sociedade, vendo a atuação dos meios de comunicação como fator fundamental ao processo histórico. As novas tecnologias são vistas como fatores que modificam a sociedade, gerando mudanças comportamentais significativas. Na visão dessa corrente, os resultados obtidos por uma nova tecnologia não são foco principal, pois o mais importante é o tipo de mudança que tais tecnologias causam nas relações humanas. Deu para entender? Segundo McLuhan, a mensagem de qualquer meio ou tecnologia é a mudança de escala, cadência ou padrão que esse meio ou tecnologia introduz nas
coisas humanas. Fecha aspas no McLuhan. Um exemplo de elemento fundamental na mudança de perspectiva na compreensão do mundo seria o trauma histórico da escrita. Para McLuhan, antes da invenção da tipografia, o sentido visual estava submetido ao sentido acústico. A cultura tribal oral era plural e difusa. Essa percepção do mundo permitia ao ser humano absorver uma grande quantidade de sensações ao mesmo tempo. Ver, ouvir, tocar, sentir odores, degustar. Essas sensações se interrelacionam na própria consciência, formando reações e percepções imediatas. Assim, a cultura oral tribal, portanto, anterior ao desenvolvimento da escrita, resultava numa percepção de mundo fragmentado, visão fragmentada e não linear. O surgimento da escrita e principalmente dos meios técnicos de impressão, que permitem a reprodução de livros a um custo mais acessível, leva a uma captação individual, impessoal, solitária das mensagens e conduz o pensamento humano a uma lógica linear. Visão linear, lógica linear. O homem pós-Gutenberg. E o que era então Gutenberg? Então vamos voltar. Vamos pensar neste Gutenberg. A galáxia de Gutenberg, onde a imprensa torna a visão o sentido privilegiado do ser humano e dá origem a um novo tipo de homem, mais lógico, disciplinado, mas com grande capacidade de criatividade. E aí McLuhan vai dizer: o homem pós-Gutenberg submete-se a horários, listas de pesos e medidas, introdução formal às novas técnicas. É pontual, produtivo, mas o seu sentimento de comunidade espiritual tende a desaparecer, na mesma proporção que cresce a sua capacidade técnica. A cultura impressa cria um novo tipo de homem e também um novo tipo de sociedade, favorecendo certos sentidos, principalmente o sentido da visão, ao mesmo tempo em que determina uma racionalidade limitadora. Essa perspectiva entende que os meios de comunicação de massa, principalmente rádio e televisão, propiciam a inversão dessa tendência e a reconstituição de um relacionamento pós-Gutenberg, ou seja, o retorno da oralidade, da visão fragmentada e não linear. Esse novo mundo, ligado pela tecnologia, torna-se a aldeia global. Desta forma, a mensagem produzida pelos meios de comunicação não são mais a questão mais importante. O que é verdadeiramente transformador desta sociedade é a existência de novos meios de comunicação. Tais transformações são, de fato, a sua mensagem. McLuhan aparece na década em que a televisão ganhou força e é contemporâneo de um mundo em transformação, em que surgem o movimento pop, os hippies, os Beatles e a arte pop. Sua influência é significativa no continente americano, mas suas ideias são fortemente criticadas na Europa continental, onde são acusadas de ter um caráter localizador e ser somente uma moda, fabricada por meio de um escritório de assessoria de imprensa. Acreditem, essa frase genial é da Ana Carolina Temer e Neri, no livro, e elas narram desta forma, tá? Eu vou repetir.
A Europa continental, então, considerava que as ideias de McLuhan não passavam de moda, e era uma fabricação feita em um escritório de assessoria de imprensa. Por isso que, alguns minutos atrás, eu disse que as ideias de McLuhan, hoje, são muito mais aceitas, muito mais, entende-se, né? Muito mais como lúcidas para explicar o mundo que nós estamos hoje, né? Porque, de fato, como ele estava muito além do seu tempo, precisava também existirem pessoas que o compreendessem de uma maneira diferente, com a genialidade que ele tinha, muito à frente do seu tempo, na década de 60, por exemplo. Atualmente, o aporte teórico da chamada escola canadense vem sendo reavaliado, especialmente no que diz respeito à natureza simbólica do processo de comunicação. De uma maneira geral, podemos dizer que, apesar da distância histórica, as ideias de McLuhan ganharam uma nova força com as transformações decorrentes da introdução do computador e, particularmente, do microcomputador. Mas mais ainda, e tudo, né, com a chegada da internet. E obtiveram um novo impulso na análise de questões decorrentes das mudanças no comportamento do receptor em função das interfaces e interatividade desses meios. No entanto, na opinião de diversos pensadores dessa escola canadense, permanece a ideia central de que o desenvolvimento das novas tecnologias da comunicação é um elemento central para uma transformação do regime comunicativo surgido com o mundo moderno. Também é dessa escola um outro autor chamado Derek de Kerckhoff, e eu vou apresentá-lo a vocês na próxima aula, quando eu vou trazer uma teoria que eu cunhei, chamada de teoria do impacto físico sensorial, e essa teoria foi chancelada por Derek de Kerckhoff, da escola canadense. Então, na próxima aula, eu vou continuar um pouquinho nessa escola falando de Derek de Kerckhoff. Né? Derek de Kerckhoff foi discípulo do McLuhan. Tá? Então, eu continuo um pouquinho na próxima aula, quando nós falarmos sobre o impacto físico sensorial e a teoria do impacto físico sensorial. Tá? Eu espero que vocês tenham compreendido a aula. Por favor, interajam comigo, me mandem uma mensagem, uma dúvida aqui no canal e eu terei um prazer imenso em responder. A seguir, eu deixo vocês com a bibliografia de tudo que eu usei para conversar com vocês e para produzir esta aula. Eu espero encontrá-los em outras aulas aqui do canal. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Um beijo. Tchau.